Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de auxiliar veterinário. E hoje, com o tema de grandes animais, né, a gente vai estar falando sobre os grandes animais, né? Então, quem são eles? Né? O cavalo, a vaca, né? O que eles têm de diferente dos pequenos animais, né? O que eles têm de semelhante? Então, tudo isso a gente vai estar falando hoje, tá bom? Então, muitos alunos eu sei que vão para a área de pequeno porte, né? Porém, algumas coisas valem para todas as espécies e é importante também levar uma bagagem, um conhecimento dos animais de grande porte, certo? Inclusive, alguns alunos também vão para essa área de grande porte. Então, gente, o que a gente pode estar falando dos animais de grande porte, né? Então, primeiramente, eu vou estar explicando é, a diferença deles, né? Então, o cavalo, ele é um animal criado assim e já está virando um pet, né? Então, criado para passeio, né? Que o pessoal tem um apego muito grande. Então, hoje o pessoal cria um cavalo hoje em qualquer lugar, né? Dá para criar até no quintal de casa, né? Basta ter lá alimentação, né? Água para ele beber, né? E um lugar para ele ficar, para ele dormir, né? Uma baia, né? E consegue se criar, né? Então o pessoal tem um apego muito grande, um animal de passeio para ir em diversos eventos, né? Para tirar foto e tudo mais. E é, existe na área do cavalo, no mundo do cavalo, vamos dizer assim, existe vários ramos, vamos dizer assim, né? Então tem o cavalo de trabalho, tem o cavalo de passeio, tem o cavalo de reprodutor, né? E tem o cavalo de trote, tem o cavalo de charrete, tem o cavalo de sela, tem o cavalo vários, tem o cavalo do esporte, de vários ramos, né? Então, cada ramo desse muda algumas coisas. Por exemplo, o cavalo de esporte, o cavalo atleta, o cavalo de trabalho, ele se esforça muito mais do que, por exemplo, um cavalo que fica de estimação, um pet, né? Então, consequentemente, vai ter lesões diferentes, né? Então, um exemplo, né, para vocês aí, né? Agora, já os bovinos, né? A gente vai estar os bovinos, a gente vai tá colocando eles em outro grupo, né? Então, animais de produção, a gente vai chamar, né? Ah, professor, mas produção de quê? Produção de alimentos. Isso mesmo. Produção de alimentos para quem? Para nós, seres humanos, para os cães, para os outros animais, vamos dizer assim, né? Então, produz o quê, né? Então, produz carne, produz é, leite, produz derivados do leite, queijo, manteiga, né? Diversos alimentos, né? Então, quem são esses animais de produção? Então, bovinos, e aí a gente vai colocar de outro nome, que eu já tinha comentado isso em aula, a gente vai chamar, em vez de bovinos, a gente vai chamar de bovídeos, né? Que são o grupo deles completos. Então, a gente vai ter ali também os bubalinos. Quem são os bubalinos? São os búfalos. Existem fazendas, propriedades que criam búfalos também para servir de animal de produção, produzir carne, produzir leite, certo? Então, a gente vai chamar bovídeos, que é a família deles completa. Assim também, como eu estava falando dos equinos anteriormente, dos cavalos, a gente vai estar chamando da família deles também de equídeos, né? Então, a família deles completa, certo? Por quê?
Porque tem gente que não cria um cavalo, tem gente que não cria uma égua, mas cria um burro, cria uma mula, cria um pônei, certo? Então a gente fala no geral. Então vamos lá, quem são esses animais de produção? Então, bovinos ou bovídeos, né? Aves, então tem galinha da Angola, galinha caipira, a galinha de granja. Então a gente tem suínos, porco, né? E aí tem algumas misturas, tem até o- tem gente que cria o Java porco, né? Então é o mistura de javali com o porco branco, né? Tem diversas raças também, né? As raças a gente vai estar falando mais para frente. Então, quem mais é animal de produção? Quem mais produz carne, né? Então tem, voltando nas aves, tem o peru também, né? Então, todos esses animais, eles são animais de produção. Quem mais? Pequenos ruminantes, né? Então, quem são eles? O carneiro, né? Que faz parte ali das ovelhas, né? Então, ovelha macho, ovelha fêmea. Tem o bode, né? Então, e a cabra, que é a fêmea, né? Então, caprinos e ovinos, né? Então, quem são ovinos? São as ovelhas. Quem são os caprinos? Cabra e bode, beleza? Então, entendido isso, os principais animais aí de produção, né? Existem outros, sim, existem outros. Aí, peixes, por exemplo, camarão, rã, né? São tudo animal de produção. Mas os principais, principalmente, a família dos bovídeos, aí, certo? Que são quem produz bastante leite. Aqui no Brasil a gente tem o maior consumo de carne bovina, de leite. Então a gente não tem muito hábito de, por exemplo, consumir leite de búfalo, né? Então leite de vaca, certo? Então só entender esses conceitos aí, certo? Então dá uma olhadinha aqui na apostila para mim não, para mim retomar aqui. Então vamos lá. Corte de carne de bovinos é muito mais tradicional aqui no Brasil, né? Então, gente, aqui, entendido isso, a diferença desses animais, existem gente que cria, existem alguns locais que criam cavalos para abate. Sim, existe. Alguns locais que criam cavalos para abate. Existem locais que criam os bovinos, os ovinos, os suínos, somente para ter, somente para estimação, para companhia, sim, existe, tá? Mas eu estou falando aqui o que é mais comum, certo? Então, esse é o mais comum, tá? Então, os cavalos, né, já falei anteriormente a história dos cavalos, né, que lá na antiguidade eles eram usados, né, sempre lado a lado com o homem desde lá do passado, em guerras, passa até nos filmes, né? Então os cavalos eles sempre têm aquela coisa de se impor. Ele é um animal que se impõe. Quem anda montado nele é visto como um rei, né? Ou coisa parecida. Então o cavalo ele vem lado a lado com o homem desde lá da época medieval até hoje, né? E hoje, com o passar do tempo, ele se tornou um companheiro, né? Então, para diversas coisas. Então, um cavalo bem adestrado, bem domado, serve para diversas coisas. Então, desde carregar as pessoas, meio de locomoção, desde trabalho, inclusive esportes, né? Então, o que vai variar disso tudo? Tipo de andamento, raça, né? Tudo isso vai variar um pouco. Qualquer cavalo dá para fazer qualquer coisa? Geralmente sim. Porém, existe uma coisa chamada aptidão. Aptidão é uma coisa que é assim: a determinada raça tem mais facilidade de aprender determinado
exercício, determinada coisa, certo? Então isso vale também para os bovinos. Existem os bovinos de corte, existem os bovinos de leite. Então, aqueles que têm a famosa aptidão para leite vão dar mais leite facilmente. O gado de corte dá leite? Sim, dá leite, porém em menor quantidade. A aptidão dele é para carne. Então, o que o gado come vai ser revertido para carne. O que o gado come vai ser revertido para leite, de acordo com a sua aptidão, certo?